O vento frio do sul do Brasil cortava como uma faca, mas nada era mais afiado do que o olhar de Marineide enquanto ela passava pela rua principal da pequena cidade, carregando nas costas não apenas tecidos pesados, mas o peso de uma vida inteira, de lutas. As pessoas sussurravam quando ela passava, algumas com admiração, outras com desdém. "Olha só a africana", diziam alguns, como se sua origem fosse um pecado. Mas Marineide não se importava. Ela sabia que cada ponto que dava na máquina de costura era um passo longe da miséria que deixara para trás no Quênia. Ampasel Mays, perto do sonho que tecia com suas próprias mãos, chegara ao Brasil ainda jovem, trazendo consigo apenas a coragem e a habilidade herdada de suas ancestrais mulheres, que transformavam panos simples em obras de arte. No início, trabalhara como empregada doméstica, lavando roupas alheias, até que uma senhora, vendo seu talento natural com agulha e linha, lhe ofereceu uma máquina velha. Foi o suficiente. Marineide começou a consertar roupas em um canto da cozinha, depois em um quartinho nos fundos da casa. Até que, com economias suadas, alugou uma pequena sala no centro da cidade. Os primeiros anos foram de luta. Muitos se recusavam a ser atendidos por uma mulher negra estrangeira com um sotaque carregado. Mas Marineide não desistia. Costurava até altas horas, aperfeiçoando cada detalhe, até que pouco a pouco a qualidade de seu trabalho falou mais alto que o preconceito. As mulheres da alta sociedade começaram a buscar seus serviços. Primeiro em segredo, depois com orgulho. Vestido da Marineide virou sinônimo de elegância. E foi assim, entre tecidos finos e linhas douradas, que ela construiu um império. Sua loja, antes um quarto apertado, tornou-se uma boutique luxuosa, frequentada pelas mulheres. Marineide não era mais a imigrante pobre, era a dona Marineide, a costureira que vestia a elite. Mas, por trás daquela fachada de sucesso, havia uma solidão que nenhum vestido de seda conseguia cobrir. Até que um dia, ele apareceu. Alto, de olhos verdes como esmeraldas, e um sotaque que denunciava suas origens distantes. Polaco, como todos o chamavam, era charmoso, educado, e tinha um jeito de olhar para Marineide como se ela fosse a única mulher no mundo. No início, ela resistiu. Já havia aprendido que confiar em sorrisos fáceis era um erro caro, mas ele insistiu. Trouxe-lhe flores, elogiou seu trabalho, aparecia sempre com algum pretexto para vê-la. E pouco a pouco, aquela resistência foi se desfazendo como um tecido frágil sob a tesoura. Marineide, acostumada a ser forte para todos, finalmente encontrou alguém em quem poderia se apoiar. Ou, pelo menos, era o que ela acreditava. O polaco não era apenas charmoso, era inteligente. Sabia falar de negócios, de investimentos e logo começou a fazer sugestões sobre como Marineide poderia expandir seus lucros. Confiante no amor que julgava verdadeiro, ela assinou papéis, abriu contas conjuntas, deixou administrar parte de suas finanças. Afinal, ele a amava, não era? O casamento foi um sonho. Vestido de noiva desenhado por suas próprias mãos, Marineide se sentiu uma princesa. Como se todas as dores do passado tivessem sido apagadas por aquele homem de olhos claros. Por um tempo, ela acreditou que a felicidade, finalmente, era sua. Mas o destino, como um fio mal cortado, estava prestes a se desfazer. E quando o golpe veio, veio sem aviso. Uma manhã, Marineide acordou e ele não estava lá. Nem o dinheiro, nem as joias, nem os documentos das propriedades. Tudo havia desaparecido. O polaco, o homem que jurara amor eterno, deixara apenas um bilhete frio e uma conta bancária esvaziada. Ela caiu de joelhos no chão da loja que outrora fora seu orgulho, as lágrimas manchando o vestido que acabara de costurar. Como fora ingênua, como fora fácil. Agora, Marineide não era mais a rainha da costura. Era apenas mais uma mulher, enganada, um alvo fácil para os olhares piedosos ou maldosos dos mesmos que um dia a admiraram. Mas o fogo que a trouxera do Quênia até ali ainda não se apagara. E no fundo de seus olhos, entre lágrimas de dor, uma chama começava a se acender. A chama da vingança. Os dias que se seguiram ao desaparecimento do polaco foram como um pesadelo, do qual Marineide não conseguia acordar. As portas que antes se abriam com sorrisos agora se fechavam com desculpas frias. Não podemos mais encomendar Dona Marineide. A situação está difícil. Você entende? Ela entendia sim. Entendia que o mesmo preconceito que havia enfrentado, no início agora voltava.
disfarçado de pena, mas com o mesmo gosto amargo de desprezo. A boutique, outrora repleta de clientes ansiosas por seus vestidos, estava vazia. As contas bancárias, zeradas. As propriedades que ela comprara com tanto suor, todas em nome do polaco ou de laranjas que ele usara como fachada. Marinade Q se orgulhava de nunca ter dependido de ninguém, se viu de mãos estendidas, implorando por ajuda. Foi assim que ela acabou na casa de Dona Isabel, uma antiga colega costureira que, por compaixão, lhe ofereceu um quartinho nos fundos de sua própria loja humilde. O lugar era apertado, com apenas uma máquina de costura velha e uma cama estreita, mas Marineide não reclamou. A dignidade ela aprendera. Muitas vezes tinha que ser engolida para que um dia pudesse ser recuperada. As noites eram as piores. Enquanto costurava sob a luz fraca de uma lâmpada, os fantasmas do passado sussurravam em seus ouvidos. O riso do polaco, as promessas que ele fizera, o toque de suas mãos, que ela jurara serem sinceras, como fora fácil para ele. Como ele dormia sabendo que a deixara na miséria depois de tê-la elevado ao céu. Mas Marineide não era mais a mesma mulher ingênua que acreditara em contos de fada. O Quênia lhe ensinara que a vida era feita de luta, e o Brasil lhe mostrara que mesmo os mais doces sorrisos podiam esconder veneno. Ela jurou a si mesma que se um dia encontrasse o polaco novamente, ele aprenderia o que acontece com quem brinca com o fogo de uma mulher que já perdeu tudo. Os meses viraram anos, e Marineide, aos poucos, reconstruiu parte de seu nome. Não com a mesma grandeza de antes, mas com a resistência de quem sabe que cada ponto dado é uma batalha vencida. Foi em uma dessas noites, enquanto remendava um vestido para uma noiva apressada, que a fofoca chegou até ela. Ouvi dizer que o tal polaco vai voltar, comentou uma das ajudantes de Dona Isabel, sem saber que Marineide estava ali, ouvindo cada palavra como se fossem facadas. A avó dele está doente, coisa grave. Dizem que ele vem só por uns dias, visitar a velha antes que ela morra. A agulha que Marineide segurava caiu no chão, mas o barulho foi abafado pelo turbilhão de pensamentos que invadiu sua mente. Ele voltaria. Voltaria depois de tudo, depois de tê-la destruído, ele teria a audácia de pisar novamente naquela cidade, como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, Marineide não dormiu. Sentada na cama estreita, os olhos fixos na parede, ela começou a traçar um plano. Não era mais a mulher apaixonada, nem a empresária poderosa. Era uma sobrevivente. E sobreviventes sabiam esperar. Sabiam calcular. Sabiam vingar-se? O polaco pensava que ela estava derrotada. Pensava que ela continuaria naquela vida de favores, escondida como uma vergonha. Mas ele não conhecia o verdadeiro fogo que queimava dentro dela. E agora, ele logo descobriria. A xícara de café já estava fria há muito tempo, mas Marineide continuava a girar, o líquido escuro em movimentos circulares, como se nele pudesse ler seu destino. Seus olhos, normalmente tão vivos e atentos, estavam fixos em algum ponto distante da pequena cozinha de Dona Isabel. A notícia da volta do polaco ecoava em sua mente, como um tambor de guerra, despertando sentimentos que ela pensara ter enterrado no mesmo túmulo onde sepultara sua inocência. Isabel observava-a com um misto de preocupação e curiosidade, os dedos entrelaçados sobre a mesa de madeira desgastada. O silêncio entre elas era pesado, carregado de tudo que não precisava ser dito. Todos na cidade conheciam a história da costureira talentosa que fora enganada pelo charmoso estrangeiro, mas poucos sabiam da ferida que ainda sangrava em segredo. Marineide, você não tem tocado em comida há 2 dias. Isabel finalmente quebrou o silêncio, sua voz suave como um balde de água fria. O que se passa naquela cabeça? Marineide ergueu os olhos lentamente. E pela primeira vez em anos, permitiu que alguém visse a tempestade que rugia em seu interior. Ele está voltando, Isabel. O homem que me roubou, até o meu próprio nome. A expressão de Isabel mudou imediatamente, seus olhos escuros se estreitando em reconhecimento. Não era preciso dizer mais nada. A história de Marineide do polaco era como um conto de fadas às avessas, onde a princesa não era salva, mas devorada pelo lobo em pele de cordeiro. Você tem certeza disso? Perguntou Isabel, baixando a voz como se temesse que as paredes pudessem ouvir. Marineide soltou um riso amargo, um som que mais parecia o rangido de uma porta enferrujada. Tão certa quanto a dor que ainda lateja aqui, ela pressionou a mão contra o peito, onde outrora batera um coração cheio de esperanças.
Ele vem visitar a avó doente. A mesma avó que sempre me olhou com desdém, como se eu fosse uma mancha na vida do neto. Perfeito. Isabel hesitou, seus dedos tamborilando nervosamente na mesa. E o que você pretende fazer? A pergunta ficou suspensa no ar, como uma faca prestes a cair. Marineide não respondeu imediatamente. Em vez disso, levantou-se da mesa e foi até a pequena janela que dava para o quintal. Lá fora, a noite caía como um manto pesado, escondendo segredos e mentiras tão bem quanto esconder as dela. Por todos esses anos. Primeiro, preciso saber tudo. Sua voz era um fio de aço, fria e cortante. Quando ele chega, onde vai ficar? Quem vai ver? E, principalmente, o que ele teme. Nos dias que se seguiram, Marineide transforma o Sei em uma sombra. Ela não perguntou diretamente, não chamou atenção para si mesma. Apenas observou, ouviu e absorveu cada fragmento de informação como uma esponja sedenta. Eoval Duple morava em uma casa antiga na Rua das Hortênsias, uma construção que já fora elegante, mas que agora mostrava sinais de abandono, como a própria vida que Marineide levara após o golpe. A velha senhora, segundo os boatos, estava doente, mas, na moribunda, apenas frágil como qualquer idosa de 80 e tantos anos. O polaco, diziam, viria sozinho, sem a nova mulher que muitos afirmavam ele ter na Europa, sem os filhos que talvez nunca tivesse tido. Apenas ele, suas malas caras e, sem dúvida, a arrogância de quem acredita que o passado pode ser deixado para trás como um casaco velho. Marineide sorriu então, um gesto lento e calculista que não chegou a tocar seus olhos. Era tudo o que ela precisava. A casa da avó do polaco era exatamente como ela imaginara, uma construção de madeira escura, com um alpendre que outrora fora elegante, mas que agora parecia prestes a desabar sob o peso dos anos. Marineide passou dias observando os movimentos da velha senhora, menos uma mulher curvada pelo tempo, de cabelos brancos como a neve e um andar arrastado que falava de dores antigas. A idosa raramente saía, exceto para ir à missa aos domingos, quando vestia seu melhor casaco preto e um chapéu, que já fora elegante décadas atrás. E então, finalmente, ele chegou. Foi numa tarde chuvosa, quando as nuvens pareciam querer desabar sobre a cidade, que um táxi amarelo parou em frente à casa. Marineide, escondida atrás de uma árvore do outro lado da rua, sentiu o coração bater com tanta força que temeu que pudessem ouvi-lo. A porta do carro abriu-se e dele saiu um homem que ela reconheceria em qualquer lugar, em qualquer vida. Mais velho, com alguns fios de prata nos cabelos outrora tão escuros, mas ainda com aquela postura confiante de quem sempre consegue o que quer. Ele esticou as costas como um gato satisfeito, olhou para a casa com uma expressão que Marineide não conseguiu decifrar, e então entrou sem pressa, como se o mundo inteiro esperasse por ele. Marineide ficou parada por um longo momento, sentindo a chuva escorrer por seu rosto como lágrimas, que se recusava a derramar. Não era dor o que sentia agora. Não era saudade. Era algo mais profundo, mais escuro, mais perigoso. Era foria. Era vingança. Ela esperou até que a noite caísse completamente. Até que as luzes da casa se apagassem uma a uma, exceto a do quarto de visitas, onde, sem dúvida, ele repousaria sua cabeça cheia de mentiras. Então, com movimentos silenciosos que havia aprendido na infância pobre, quando precisava se esconder dos credores. Marineide aproximou-se da casa como um fantasma, voltando para assombrar quem pensara tê-la esquecido. Mas ela não arrombou portas, não quebrou janelas. Em vez disso, deixou algo. Um vestido. O mesmo vestido que costurara para ele anos atrás, quando ele a levara para jantar na cidade grande e dissera que ela era a mulher mais linda que já vira. O vestido que usara na noite em que ele lhe prometera o mundo é só parar. Ruberli tudo no dia seguinte. Agora, o vestido estava ali, pendurado cuidadosamente na maçaneta da porta de entrada, tão impecável quanto no dia em que fora feito. E preso a ele, um bilhete com uma única frase escrita em sua letra firme de costureira. Você achou que eu esqueceria? Marineide desapareceu na noite antes que qualquer um pudesse vê-la, deixando para trás não apenas um vestido, mas um aviso. O jogo começara. E desta vez, ela ditava as regras.
A madrugada ainda envolvia a cidade no manto de silêncio quando o polaco acordou sobressaltado. Um ruído discreto vindo da frente da casa ecoara em seus sonhos, transformando-os em pesadelos. Ele levantou-se, os pés descalços encontrando o chão frio de madeira, e caminhou até a janela. Nada parecia fora do lugar nas ruas desertas, menos apenas o vento noturno, balançando os galhos das árvores. Mas algo o incomodava, uma coceira na nuca que não conseguia explicar. Foi ao abrir a porta para verificar que seu sangue gelou. Pendurado na maçaneta externa, como um fantasma do passado, estava o vestido o vestido, o verde esmeralda que combinava com seus olhos, que Marineide passara a noite sem dormir para terminar a tempo de seu aniversário. O tecido balançava levemente na brisa, quase como se estivesse respirando. Com mãos trêmulas, ele desatou o bilhete preso ao decote, o papel amarelado pelo tempo, mas a letra era inconfundível, menos aquelas curvas precisas que conhecera tão bem. Você achou que eu esqueceria? As palavras queimavam em seus dedos como brasa viva. De repente, a casa que conhecia desde a infância transformou-se num lugar estranho. Cada sombra parecia esconder uma ameaça. Cada rangido do assoalho soava como um aviso. Ele fechou a porta com força, o coração batendo tão forte que doía. Como ela sabia? Como Marineide descobrira que ele voltaria justo agora? A avó, acordada pelo barulho chamu da cozinha com voz rouca. Menino, que diabo está fazendo? É este horror. Ele escondeu rapidamente o vestido atrás das costas. Mas não foi rápido o bastante. Os olhos afiados da velha senhora, ainda lúcidos, apesar da idade, estreitaram-se ao reconhecer o tecido. Onde conseguiu? Isso. A voz dela escorregou como veneno entre os dentes poucos que lhe restavam. O polaco engoliu seco. Mentir para aquela mulher sempre fora impossível. Estava na porta. A avó soltou um riso que mais parecia um rosnado, apoiando-se pesadamente na bengala. A negra apareceu? Então, eu avisei que você colheria o que plantou. Ele quis responder, argumentar, mas as palavras morreram na garganta quando seu olhar foi atraído para a janela. Lá fora, na escuridão que começava a ceder para o amanhecer, uma figura feminina parada sob a árvore fronteira. Não conseguia ver o rosto, mas reconheceria aquele porte em qualquer lugar, menos cabeça erguida, ombros para trás. A postura de quem enfrentara tempestades e ainda assim permanecera. Marineide. Ela não se mexeu, não fez nenhum gesto, apenas observava, como um juiz esperando a confissão do réu. Quando os primeiros raios de sol iluminaram o local, a figura já havia desaparecido, mas a mensagem ficara clara. Ela estava de volta. E desta vez, era ele quem estaria à mercê dela. O polaco sentiu um frio percorrer sua espinha, que nada tinha a ver com a temperatura ambiente. Toda a sua vida cuidadosamente construída na Europa, menos o apartamento em Varsóvia, a loja de antiguidades. A nova noiva menos tudo parecia frágil como castelo de cartas diante daquela presença silenciosa. Enquanto a avó resmungava e voltava para seu quarto, ele permaneceu paralisado no corredor. O vestido agora espremido contra o peito, como se pudesse protegê-lo. Marineide não viera para recuperar o que era seu. Viera para lembrá-lo que alguns erros não podem ser corrigidos. Dívidas não podem ser pagas com dinheiro. E que certas mulheres não se contentam com migalhas de justiça. Menos elas querem o banquete inteiro. O sol da manhã entrava a fio pelas frestas das cortinas grossas quando o polaco finalmente se decidiu a sair. Vestira-se apressadamente, escolhendo uma camisa simples que não chamasse atenção. O vestido de Marineide agora estava escondido, no fundo de sua mala, como um cadáver que precisava ser enterrado. Cada movimento seu era calculado, mas os dedos tremiam ligeiramente ao abotoar a gola, menos um detalhe que teria envergonhado o homem confiante que fora anos atrás. A rua estava deserta quando ele pisou na calçada, mas a sensação de estar sendo observado era tão intensa que precisou conter o impulso de olhar para trás a cada 3 passos. O café da esquina, onde costumava tomar seu leite com pão na infância, parecia o refúgio perfeito. Lá dentro, entre o burburinho das conversas matinais e o cheiro de café fresco, talvez conseguisse organizar os pensamentos. Mal sabia ele que Marineide já estivera ali antes do amanhecer, sentado no canto mais afastado,
com as costas voltadas para a parede, velhos hábitos de quem tem algo a esconder. O polaco não notou imediatamente a movimentação diferente na cozinha. Foi apenas quando a garçonete se aproximou com sua xícara fumegante que percebeu algo estranho. O café estava preparado exatamente como ele gostava. Forte, sem açúcar, com um toque de canela. Uma preferência que só uma pessoa conhecia tão bem. Quem preparou isso? Sua voz soou mais áspera do que pretendia. A jovem garçonete sorriu, inocente demais para perceber a tensão que carregava a pergunta. A nova cozinheira chegou hoje cedo dizendo que o dono a contratou para a semana. O sangue pareceu congelar em suas veias, sem precisar perguntar. Sabia exatamente de quem se tratava. Marineide não estava apenas observando, estava infiltrando-se em sua vida, peça por peça, como fazia com os tecidos que transformava em obras de arte. Quando a porta da cozinha abriu-se para deixar passar um prato de pães quentes, ele viu por um breve instante um vulto familiar de vestido simples, cabelos crespos presos num lenço colorido, mãos hábeis que trabalhavam com a mesma precisão de outrora. Marineide não olhou para ele, sequer pareceu notar sua presença, mas cada movimento seu era uma declaração. Estou aqui, vejo você, e você não escapa mais. O polaco levantou-se tão abruptamente que a cadeira caiu com estrondo. Tchuru! Café parou para olhar, mas ele já estava a caminho da porta, o coração batendo como um tambor de guerra. Precisava pensar, planejar. Marineide estava jogando, mas ele esquecera as regras há muito tempo. Do outro lado da rua, escondida na entrada de uma loja fechada, Marineide observava sua retirada apressada. Um sorriso lento curvou seus lábios. O primeiro sorriso verdadeiro em anos. A primeira peça estava no lugar. Agora era hora de ver. Quanto tempo levaria para o grande polaco perceber que não estava mais no controle do jogo? Ela ajustou o lenço na cabeça e voltou para a cozinha do café. Havia muito trabalho pela frente. Afinal, uma costureira sabe melhor do que ninguém que para desfazer um tecido mal costurado, às vezes é necessário puxar um fio de cada vez, até que toda a peça se desfaça. A chuva fina que caía sobre a cidade formava uma névoa úmida que grudava nas roupas e nos ossos. O polaco caminhava rápido, sem destino claro, apenas com a necessidade de se afastar daquele café, daquela presença que lhe roubava o ar. Seu casaco fino já estava encharcado, mas ele mal notava o desconforto. A mente trabalhava freneticamente, tentando calcular o próximo movimento de Marineide, enquanto passava por lojas que outrora frequentara com ela. Foi então que viu na vitrine da antiga boutique de Marineide, agora uma loja de eletrônicos, um pedaço de tecido atucabalto preso na moldura da porta. O mesmo tom do primeiro vestido que fizera para ele, quando ainda era apenas uma costureira promissora, e ele, um cliente charmoso que elogiava seu trabalho, aproximou-se como um sonâmbulo, a mão estendendo-se, quase contra a vontade para tocar o tecido. Foi quando percebeu o bilhete costurado com linha dourada. Lembra do nosso primeiro encontro? Você disse que azul era a cor da confiança. Um calafrio percorreu sua espinha. Ela estava refazendo seus passos, revirando cada memória como quem procura uma agulha num palheiro. E pior, ela sabia que ele entenderia cada mensagem. O celular vibrou no bolso, tirando-o do transe. Uma mensagem de número desconhecido. Saudades do seu paladar refinado. Um restaurante italiano às 19 horas? O restaurante, o mesmo, onde celebraram seu noivado, onde ele a presenteou com um broche de prata que depois vendeu em Varsóvia. O polaco olhou ao redor, súbita e irracionalmente certo de que Marineide estava ali, em algum lugar, observando sua reação. Mas só viu o movimento normal de uma cidade pequena, menos donas de casa com sacolas, crianças voltando da escola, idosos conversando em bancos de praça, e no meio do turbilhão de pensamentos, uma certeza cristalina. Marineide não queria apenas assustá-lo. Ela estava reconduzindo-o por cada momento significativo de seu relacionamento, como quem desfaz um novelo para encontrar seu centro. Mas qual era o prêmio no final desse jogo? Sua humilhação, seu dinheiro, sua vida? O relógio da igreja badalou 4 horas. O polaco respirou fundo, tomando uma decisão. Se Marineide queria encontrá-lo no restaurante, ele estaria lá, mas não como a presa acuada, menos como o caçador que sempre fora. O que ele não sabia. Enquanto se afastava com passos decididos,
era que Marineide observava tudo do segundo andar da livraria em frente. Seus olhos escuros seguiam cada movimento dele, calculando cada tremor nas mãos, cada olhar furtivo. Ela sorriu ao vê-lo, enfiar as mãos nos bolsos com aquela postura descontraída que tanto a enganara antes. O polaco achava que estava no controle. Achava que entendia as regras, mas a verdadeira jogada ainda estava por vir. Marineide pegou a pequena tesoura de costura que trouxera consigo e cortou um fio invisível no tear de sua vingança. A armadilha estava armada. Agora era só esperar o rato entrar no labirinto. As 18855, quando o polaco chegasse ao restaurante, encontraria muito mais do que esperava. Encontraria o passado que tentara enterrar. E uma costureira habilidosa, pronta para remendar seu destino de uma forma que ele jamais poderia desfazer. O relógio marcava 18h47, quando o polaco empurrou a porta do restaurante Donatello, aquele mesmo onde anos atrás celebrara seu amor por Marineide. O local estava estranhamente vazio para uma noite de sexta-feira, menos apenas algumas mesas ocupadas, por casais idosos que sequer levantaram os olhos para sua entrada. O ar cheirava manjericão fresco e vinho tinto, exatamente como lembrava. Cada detalhe era uma facada de nostalgia. Uma atri, um homem baixo de bigode grisalho, conduziu-o até uma mesa no canto mais reservado. A mesma mesa. O polaco recuou, reconhecê-la menos o mesmo lugar, onde se ajoelhara e prometera amor eterno, com os olhos verdes cheios de lágrimas, que agora sabia serem falsas. "O senhor espera alguém?" perguntou uma Tri, ajustando o guardanapo na mesa. Antes que pudesse responder, uma voz conhecida ecoou atrás dele. "Ele me espera." Marineide surgiu como um fantasma materializado da escuridão do restaurante. Vestia um taie vermelho tinto que ele nunca vira antes, cortado com precisão matemática para acentuar cada curva de seu corpo ainda esbelto. Seus cabelos, agora com alguns fios prateados, estavam soltos sobre os ombros como uma cascata. Negra, mas eram os olhos que o paralisaram menos frios como aço, sem traço da doçura que um dia conhecera. "Você!" a voz falhou-lhe. "Eu!" ela completou, deslizando para a cadeira oposta com a graça de uma pantera. "Parece que finalmente aprendeste a chegar na hora." O polaco engoliu seco, as mãos suando sobre o guardanapo de linho. Marineide não parecia uma mulher enlouquecida pela vingança. Menos era algo muito pior. Calma calculista totalmente no controle. "Marineide, eu posso explicar." "Não," ela interrompeu, erguendo um dedo elegante. "Hoje não falaremos do que fizeste. Hoje recordaremos o que prometeste." Um garçom apareceu como por encanto, trazendo uma garrafa do mesmo vinho caro que ele comprara naquela noite de noivado. Marineide sorriu ao ver seu rosto pálido. "Lembras? Brunello de Montalcino 1990, disseste que só o melhor era digno do nosso amor." Virou o cálice entre os dedos, observando o líquido rubro, a luz das velas. "Mentiste sobre o amor, mas acertaste sobre o vinho. É realmente excepcional." O polaco sentiu-se como um rato encurralado. Cada detalhe, cada palavra era uma armadilha perfeita. Quando o primeiro prato chegou, os mesmos ravioli de trufa negra que pedira naquela noite, seu estômago embrulhou-se. "Come here", ordenou, cortando seu próprio prato com precisão cirúrgica. "É importante manter as forças. Terás necessidade delas." "Paraqué?" ele arriscou perguntar, a voz um fio de terror. Ela ergueu os olhos lentamente e, pela primeira vez desde que chegara, permitiu que visse a fúria que ardia por trás daquela máscara de civilidade. "Para enfrentar as verdades que enterraste, meu querido, uma por uma." O garçom trouxe, então, uma bandeja de prata coberta. Marineide ergueu a tampa com um gesto teatral, revelando documentos amarelados, os papéis que ele forçara a assinar, as transações que usara para esvaziar suas contas. "Reconheces?" perguntou, acariciando os papéis como quem acaricia um animal de estimação. "Tuas primeiras mentiras documentadas." O polaco sentiu o suor escorrer pelas costas. Como ela conseguira tudo aquilo? Quanto tempo planejara essa noite? Mas o pior ainda estava por vir. Do bolso interno do paletó, Marineide retirou uma fotografia e deslizou-a pela mesa. Uma dele, na Polônia, com outra mulher, tirada apenas 3 meses após sua suposta morte num acidente de carro, que ele mesmo arquitetara para desaparecer. "Achaste que eu não te encontraria?" sussurrou Marineide,
os olhos brilhando como carvão aceso. Achaste que teu disfarce era perfeito? O restaurante parecia girar ao seu redor. Cada prato, cada gole de vinho, cada palavra havia sido cuidadosamente planejada para levá-lo ao abismo. E agora Marineide inclinava a Sei sobre a mesa, seu perfume envolvente misturando a Sei ao cheiro do vinho, e sussurrou as palavras que o fizeram entender que nunca estivera no controle. A vingança é um prato que se serve frio, meu amor. E eu cozinhei para nós dois. Fora, a chuva começara a cair com força, batendo nas janelas com centenas de dedos ansiosos por testemunhar o que aconteceria a seguir. O polaco finalmente entendera. Não estava numa reconciliação. Estava num julgamento. E Marineide, após anos de espera, estava pronta para proferir a sentença. O som da chuva contra os vidros do restaurante ecoava como batidas num caixão. O polaco sentia o gosto amargo do vinho, misturado com o medo que agora lhe subia pela garganta. Marineide não levantara a voz, não fizera escândalo, e isso era infinitamente mais assustador. Ela falava como quem discute o preço do tecido, enquanto despejava veneno em cada sílaba. Sabes, o que mais me doeu? Perguntou ela, inclinando-se para a frente, os olhos negros fixos nos dele. Não foi o dinheiro, não foram as propriedades. Foi ter acreditado que um homem como tu poderia amar uma mulher como eu. O polaco abriu a boca para protestar, mas Marineide ergueu um dedo, silenciando-o. Mentiste sobre o amor, mas mentiste ainda pior sobre o respeito. Fizeste-me acreditar que eras diferente, que olhava para mim e via uma mulher. Não uma negra, não uma imigrante, não uma sobrevivente. Ela riu, um som seco e cortante. E eu, como tola, acreditei. Agora ela se levantou, caminhando ao redor da mesa, com a elegância de quem pisava num palco. O polaco sentiu os músculos se contraírem, preparando-se para fugir, mas algo na expressão dela o manteve preso à cadeira. Mas hoje, Marineide continuou, parando atrás dele, as mãos pousadas em seus ombros, como um carrasco preparando a lâmina. Hoje vais aprender que subestimar uma mulher, como eu foi teu último erro. Foi então que as luzes do restaurante se acenderam de repente. O polaco piscou, confuso, e viu que os clientes idosos agora estavam de pé, sérios, olhando para ele. Um deles sacou um distintivo. Polícia Federal. O homem anunciou, enquanto outro agente bloqueava a saída. Tá preso por fraude transnacional, evasão de divisas e bigamia. O polaco sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Virou-se para Marineide, os olhos verdes arregalados de terror. Tu armaste isto. Ela sorriu, finalmente permitindo que ele visse toda a fúria que guardara por anos. Não, meu querido. Tu armaste isto. Eu apenas cerrei o laço. Enquanto os policiais o algemavam, Marineide pegou sua bolsa e ajustou o colar de pérolas que usara na noite de noivado. O polaco gritava, praguejando em polonês, mas ela já não o ouvia. Ao passar pela porta do restaurante, Marineide parou, sob a chuva, sentindo a água fria em seu rosto, como uma bênção. Não havia alegria em seu coração, menos apenas a quietude de quem finalmente fechou um ciclo. Ela olhou para o céu noturno, imaginando a avó do polaco em sua casa solitária. E pela primeira vez em anos, sentiu pena. Pena da velha que criara um monstro. Pena do homem que escolhera ser tão pequeno. Mas, sobretudo, pena da Marineide que um dia acreditara em contos de fada. Agora, era hora de voltar para sua máquina de costura. Havia vestidos para fazer, vida para recomeçar, e desta vez, sem fios soltos. A chuva transformara Sei num dilúvio, batendo nas vidraças do restaurante como se o céu também quisesse testemunhar o desfecho daquela história. O polaco sentia o suor frio escorrer pelas têmporas, apesar do ar-condicionado que mantinha. O ambiente em temperatura amena. Seus dedos tamborilavam nervosamente no guardanapo de linho branco, agora amassado e manchado de vinho tinto ironicamente, do mesmo tipo que ele usara para brindar suas mentiras anos atrás. Marineide observava-o com a paciência de uma aranha que tecera sua teia perfeita, os olhos escuros refletindo a luz baixa dos lustres como dois pedaços de carvão incandescente. Sabes qual foi tua maior arrogância? Ela perguntou, erguendo a taça de vinho com movimentos deliberadamente lentos. Achar que eu, uma mulher que sobreviveu à fome no Quênia,
a travessia do oceano, ao preconceito numa terra estranha, seria derrotada por um homem como tu. O tom era suave, quase íntimo, como se compartilhasse um segredo entre amantes. Roubaste-me tudo, mas esqueceste de roubar minha inteligência, minha resiliência, minha memória. O polaco engoliu seco. Seus olhos verdes, outrora tão confiantes, agora saltavam entre Marineide e as saídas do restaurante, calculando distâncias e possibilidades de fuga. Mas algo na postura impecável dela, naquela calma sobrenatural, mantinha preso à cadeira como se estivesse amarrado por correntes invisíveis. Marineide inclinou-se para a frente, os cotovelos apoiados na mesa, os dedos entrelaçados sob o queixo. Lembras do que me disseste na noite em que propuseste casamento? Que juntos seríamos invencíveis. Tinhas razão. Aprendi tão bem contigo que me tornei realmente invencível. Foi então que o som de portas sendo abertas violentamente ecoou pela sala vazia. O polaco girou na cadeira, seu coração disparando como um animal encurralado. E viu 6 homens entrando pela cozinha e pela entrada principal. Não eram clientes comuns. Seus movimentos eram precisos, profissionais, e os olhos não se distraíam com os arredores. O mais velho, um homem de cabelos grisalhos e bigode cuidadosamente. Aparado, aproximou-se da mesa com passos firmes. Romuald Kowalski? Perguntou com sotaque carregado, embora o português fosse perfeito. Quando o polaco não respondeu imediatamente, o homem sacou um distintivo da Polícia Federal e continuou. Você está sendo preso em nome do Tratado de Extradição entre Brasil e Polônia por crimes de fraude transnacional, evasão de divisas, falsificação de documentos e bigamia. Temos também um mandado da Interpol por suspeita de envolvimento no desaparecimento de 2 outras mulheres. Na Alemanha, em 2014, o sangue pareceu congelar nas veias do polaco. Ele olhou para Marineide, seus lábios tremendo ao formar palavras que não conseguiam sair. Foi ela quem quebrou o silêncio, levantando-se com a graça de uma rainha. Sim, murmurou, ajustando o colar de pérolas que usara na noite de noivado. Esqueci de mencionar que enquanto reconstruía minha vida, também encontrei tempo para pesquisar teu passado. Imagina minha surpresa ao descobrir que eu não era tua primeira vítima, apenas a única que sobreviveu. Os policiais cercaram a mesa, mas Marineide fez um gesto discreto e eles deram-lhe espaço. Ela caminhou até o polaco, agora algemado, e inclinou-se para sussurrar em seu ouvido. Tem sorte que acredito na justiça dos homens, meu amor, porque, se dependesse da minha... Seu perfume envolvente, o mesmo de anos atrás, contrastava com a frieza das palavras. Mas não te preocupes. A prisão federal brasileira tem uma ala especial para criminosos como tu. E eu me certifiquei de que os guardas saibam exatamente o que fizeste. Quando os agentes o levaram, o polaco gritou algo em polonês. Uma maldição. Ou talvez um pedido de clemência. Mas Marineide já voltara sua atenção para a janela, onde a chuva começava a diminuir. Uma, Tri, que observara tudo em silêncio aproximou-se, com um envelope na mão. Para a senhora, disse ele, com um respeito renovado. Deixado pelo senhor da Polícia Federal. Dentro, Marineide encontrou documentos, os títulos de todas as propriedades que o polaco lhe roubara, agora devidamente transferidos de volta. Percy Unknown. Havia também um cartão de visita de um advogado, especializado em recuperação de bens, e no canto inferior direito, uma nota manuscrita. A justiça tarda, mas não falha. Obrigado pela cooperação. Marineide respirou fundo, guardando os papéis na bolsa. Do lado do fora, a chuva parara completamente, deixando no ar aquele cheiro limpo que só vem depois da tempestade. Ela saiu do restaurante sem olhar para trás, seus saltos altos ecoando no asfalto ainda molhado. Na esquina, uma mulher jovem esperava menos a mesma garçonete do café da manhã, agora com os olhos cheios de admiração. Tá tudo resolvido, dona Marineide? Perguntou ela, segurando um guarda-chuva aberto. Marineide sorriu, um gesto genuíno pela primeira vez em anos. Tá, minha querida, finalmente está. Ela olhou para o céu, onde as primeiras estrelas começavam a aparecer entre as nuvens que se dissipavam. Amanhã voltamos ao trabalho. Tem um novo vestido para criar, vermelho, da cor do poente. Enquanto caminhavam juntas pela rua iluminada por lampiões, Marineide sentiu o peso dos anos começando finalmente a se dissipar. Não havia alegria em seu coração, menos apenas uma paz profunda, conquistada a duras penas.
A costureira que sobrevivera a tantas tempestades encontrara, afinal, seu final justo, e desta vez, sem pontas soltas. A primeira luz da manhã entrava suavemente pela janela do ateliê. Iluminando os fios dourados que Marineide manuseava com dedos precisos, a máquina de costura antiga, a mesma que comprara com suas primeiras economias no Brasil, zumbia como um inseto contente. Do lado do fora, o bairro ainda dormia, mas ela já estava acordada há horas, não por insônia ou ansiedade, mas por uma espécie de paz inquieta, como se seu corpo finalmente entendesse que poderia descansar, mas sua mente ainda não soubesse como. Os últimos dias haviam sido um turbilhão. A notícia da prisão do polaco espalhara-se pela cidade como fogo em palheiro. E com ela vieram as visitas menos antigas, clientes curiosas, jornalistas ávidos por histórias, até mesmo autoridades que queriam agradecer sua colaboração na captura de um criminoso internacional. Marineide atendeu a todos com a mesma dignidade silenciosa, sem vaidade na vitória, sem necessidade de comemorar. A justiça feita era recompensa suficiente. O vestido que criava agora era diferente de todos os outros. Vermelho como o poente, como dissera a jovem ajudante, mas com detalhes em dourado que lembravam os trajes tradicionais de sua terra natal. Não era para uma cliente, era para ela mesma. Uma celebração privada de renascimento, a campainha da loja tocou, quebrando a quietude matinal. Marineide ergueu os olhos, surpresa. Eram apenas 7 horas da manhã, muito cedo para visitas. Ao abrir a porta, encontrou uma figura inesperada, menos a avó do polaco. Apoiada pesadamente em sua bengala, os olhos profundos como 2 poços de dor antiga. "Não vim pedir perdão", disse a velha senhora, antes mesmo que Marineide pudesse falar. "Nem para defender aquele que já não reconheço como neto." Sua voz era áspera, mas não fraca. "Vim devolver o que ainda é teu." Das profundezas de sua bolsa de couro gasto, a anciã tirou um pequeno estojo de veludo azul. Marineide não precisou abrir para saber o que continha. O broche de prata em forma de andorinha que o polaco lhe dera na primeira vez que dissera: "Guardei isto." Todos esses anos, continuavam, os dedos nodosos, acariciando o estojo como se contivesse relíquias sagradas. "Quando descobri o que ele te fez, bem, uma velha como eu não tem muitas formas de reparar erros alheios." Marineide aceitou o estojo, sentindo seu peso desproporcional àquele pequeno objeto. Quantas memórias cabiam num punhado de prata? Quantas promessas vazias? "Obrigada", disse simplesmente, porque nenhuma outra palavra parecia adequada. "As do was." Mulheres ficaram em silêncio por um longo momento, separadas por décadas de vida e um abismo de experiências, mas unidas pelo mesmo fio de dor que agora as conectava. Foi a avó quem finalmente quebrou o silêncio. "Ele sempre foi bom em quebrar coisas", murmurou, olhando para as mãos calejadas de Marineide. "Mas tu, minha filha, és boa em consertar. Não deixes que te quebrem outra vez." Quando a velha senhora partiu, arrastando seus passos doloridos pela calçada ainda úmida do orvalho matinal, Marineide ficou na porta por um longo tempo, o estojo de veludo apertado contra o peito. O sol nascente aquecia seu rosto, secando sem pressa as lágrimas que finalmente decidiam cair. Dentro do ateliê, a máquina de costura esperava, paciente. Havia vestidos para criar, histórias para refazer, vidas para reconstruir. E Marineide, a costureira que transformara fios em fortuna e dor em determinação, finalmente entendera. A lição mais valiosa, menos algumas cicatrizes, não precisam ser escondidas. Podem ser exibidas como lembretes dourados de todas as batalhas vencidas. O broche de andorinha brilhou ao sol quando ela o prendeu no novo vestido vermelho. Um símbolo de viagens longínquas, de laços quebrados e, quem sabe, de novos começos. Afinal, até mesmo as andorinhas menos, assim como as pessoas menos, mereciam uma segunda chance de encontrar seu lar. O desfile de moda outonal transformara a praça central da cidade num jardim de cores e tecidos dançantes. Bancas foram erguidas em semicírculo, cadeiras de madeira alinhadas para o público que começava a chegar. Marineide observava tudo da entrada de sua tenda, os dedos nervosos ajustando a gola do próprio vestido vermelho, menos aquele que costurara para si mesma, com o broche de andorinha reluzindo sobre o coração. 3 meses haviam se passado desde o encontro no restaurante. 3 meses desde que o polaco fora levado algemado, desde que os documentos de propriedade voltaram às suas mãos, o ateliê reabrira com filas de clientes antigas e novas.
todas, curiosas para conhecer a mulher que desmantelara um golpista internacional. Mas Marineide não se deixara levar pela fama momentânea. Continuava costurando cada peça com a mesma dedicação de quando começara, nos fundos da cozinha emprestada. Dona Marineide, faltam 5 minutos. A voz ansiosa da jovem ajudante, a mesma que estivera com ela desde o café, trouxe-a de volta ao presente. Estamos prontas. Marineide sorriu, afastando a cortina que separava a área de preparação. As modelos, todas mulheres da comunidade local, menos algumas mães, outras estudantes, outras costureiras como ela menos estavam alinhadas em ordem de desfile. Nenhuma profissional, todas radiante. Cada vestido contava uma história. Havia os tradicionais, com padrões quenianos que Marineide trouxera na memória, os modernos com cortes ousados que desafiavam convenções, e no centro, um único vestido, branco, diferente de todos os outros. Este é para você, Marineide disse, virando-se para a ajudante surpresa. Fiz pensando em seu casamento no próximo ano. A jovem levou as mãos à boca, os olhos marejados. Mas como soube que ele pediu minha mão semana passada? Os mesmos olhos que perceberam o golpista também veem o amor verdadeiro. Marineide ajustou o véu imaginário sobre a cabeça da moça, num gesto maternal que surpreendeu até ela mesma. A música começou lá fora, sinalizando o início do desfile. Uma a uma, as mulheres passaram pela cortina, desfilando não apenas vestidos, mas histórias de resiliência. Marineide observava de trás do palco, seu coração batendo em uníssono com a batida africana que escolhera para a apresentação. Quando chegou sua vez de entrar, uma surpresa a aguardava. No centro da plateia, sentada na primeira fila entre autoridades e comerciantes locais, estava a avó do polaco. A velha senhora vestia um traje simples, mas no colo segurava com orgulho uma bolsa de retalhos que Marineide reconheceu imediatamente era trabalho de sua própria mãe, feito há décadas no Quênia, dado ao polaco como prova de amor, e que ele dissera ter perdido. Mas como soube que ele pediu minha mão semana passada? Os mesmos olhos que perceberam o golpista também veem o amor verdadeiro. Marineide ajustou o véu imaginário sobre a cabeça da moça, num gesto maternal que surpreendeu até ela mesma. A música começou lá fora, sinalizando o início do desfile. Uma a uma, as mulheres passaram pela cortina, desfilando não apenas vestidos, mas histórias de resiliência. Marineide observava de trás do palco, seu coração batendo em uníssono com a batida africana que escolhera para a apresentação. Quando chegou sua vez de entrar, uma surpresa a aguardava. No centro da plateia, sentada na primeira fila entre autoridades e comerciantes locais, estava a avó do polaco. A velha senhora vestia um traje simples, mas no colo segurava com orgulho uma bolsa de retalhos que Marineide reconheceu imediatamente. Era trabalho de sua própria mãe, feito há décadas no Quênia, dado ao polaco como prova de amor e que lhe dissera ter perdido. O mundo pareceu parar por um instante. Marineide desceu do palco, atravessando o corredor central até a anciã. O silêncio na praça era tão denso que se podia ouvir o farfalhar dos tecidos. Ele vendeu quase tudo que você lhe deu. Sussurueavo, estendendo a bolsa com mãos trêmulas. Mas isto eu recuperei há anos, sem que ele soubesse. Marineide aceitou o presente, sentindo sob os dedos os pontos irregulares que sua mãe fizera, quando sua visão já começava a falhar. Quantas migrações aqueles retalhos haviam feito? Quantas fronteiras cruzaram para, no fim, voltarem para caça? Ao voltar ao palco, Marineide não discursou. Em vez disso, tirou o broche de andorinha e prendeu-o no vestido da noiva, num gesto que dizia mais que 1000 palavras. A plateia explodiu em aplausos, mas o que realmente importava eram os olhos, marejados daquela avó, que em outro mundo poderia ter sido sua sogra. Naquela noite, quando as últimas clientes foram embora e as luzes da praça se apagaram, Marineide sentiu seis sozinha em seu ateliê, a bolsa de retalhos no colo. Pela janela aberta, o cheiro do jasmim misturava-se ao aroma do café fresco. Fios soltos ainda pendiam da máquina de costura, menos projetos inacabados. Histórias por contar. Ela sorriu, pegando a tesoura para cortar o último fio do vestido que usara. Não era um fim, compreendeu. Apenas a emenda perfeita para um novo. Do lado do fora, uma andorinha cruzou o céu crepuscular, seu voo gracioso traçando arcos invisíveis,
sobre a cidade que por fim se tornara lar.